sensor está começando agora. Hoje vamos falar de um problema que é muito comum nesse tempo mais frio, outono, inverno, dor de garganta. Será que o ar mais seco e mais frio da estação realmente favorece a dor de garganta? O Dr. Marco Sarvá vai explicar as causas dessa inflamação, vai dar as recomendações para tratar o problema e a gente vai um pouco se consultar com ele, né, aqui hoje. E hoje é dia do ator. Nós vamos conversar com dois atores. Com Sueli Franco, em cartaz com a peça Elsa e Fred, O Amor Não Tem Idade. O espetáculo é uma adaptação de um sucesso do cinema argentino sobre a história de um casal na terceira idade, dois vizinhos, temperamentos bem diferentes. Sueli está comemorando 55 anos de carreira, animadíssima como sempre. O ator Joelson Medeiros está no espetáculo A Dama do Mar, de Ibsen. A peça é ambientada na Noruega, tem algumas cenas ambientadas num imenso aquário de 3 metros de altura. Joelson interpreta Arnon, um professor que é ex-amante da protagonista Hélida, vivida pela Tânia Pires. Joelson está com 28 anos de carreira. São atores que permanecem firmes nessa profissão difícil. Hoje é Dia Mundial da Fotografia. Nós vamos conversar com o fotógrafo Frederico Mendes, lançando o livro Arpoador, em parceria com o dramaturgo Gilberto Braga. Frederico registrou os personagens, o colorido das cangas, dos atletas que frequentam a praia, e o Gilberto, ilustre morador do Arpoador, escreveu o texto que mostra um pouco da história e das mudanças de comportamento nesse bairro que é super famoso no Rio, inclusive pelo pôr do sol aplaudido todo verão. Temos a presença de Mumuzinho, carioca de Realengo, que traz a música de berço, influência do pai, cantor gospel. Mumuzinho se deixou levar pelo samba, guiado pelo Dudu Nobre, começou a abrir shows de vários artistas. Aliás, ele adora fazer imitação. Soube que é da Alcione, do Alexandre Pires e do Péricles, são incríveis. E hoje ele é conhecido no Brasil inteiro, está lançando seu próprio DVD, Mumuzinho ao vivo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, no Instagram e no Facebook. E eu vou começar com a dor de garganta. Dor de garganta, o pigarro, não sei o quê, o refluxo que causa isso e aquilo. A gente pensa que o refluxo é uma questão ligada à gastroenterologia e à gastrite e tal, mas ela repercute na voz. É o aparelho digestivo como um todo, né? Começa na boca, né? Uma mastigação inadequada, aquela pessoa que come rápido, não começa a digestão bem, e essa digestão não vai se dar bem no início e na sequência também não. E com isso fica mais tempo no estômago e pode ter essa tendência ao refluxo. Que não é refluxo no sentido de sair comida pela boca, não é isso. Isso seria uma coisa gravíssima, né? O bebê tem refluxo, aquela volta do alimento, né? Não é isso. No adulto a coisa é um pouco imperceptível. É como se o chão tivesse úmido, a parede fica úmida também. Ou seja, aquela umidade que sobe, a acidez também ascende. Isso, por vezes, é muito sutil e dá uma porção de alterações, desde dor, por exemplo. Pessoas com dor na garganta, que pode ter uma série de causas, né? Mas uma delas é o refluxo. Pode ser o refluxo. Pode ser o refluxo e começa a ter outros problemas, né? A voz que fraqueja, a voz não suporta tanto tempo, um pigarrinho. Isso é muito comum, né? As pessoas, quem não conhece uma pessoa que tem pigarro, até conhecido pelo pigarro, que chegou esse fulano, e é interessante é que não se trata, é como se fosse normal. Normal roncar, normal ter pigarro, normal ter nariz entupido, nada disso é normal, né? Isso já tem bastante solução, talvez não 100%, mas tem solução. São coisas assim meio culturais que ficam, né, agregadas às pessoas, né? Ideias que ficam como se fossem normais e não são, né? São para ser tratadas, apenas dá um pouquinho mais de trabalho, tem que mudar certos hábitos, às vezes as pessoas não querem mudar. É porque mudar hábito é mais difícil que tudo, eu acho. Eu vejo uma coisa um pouco, a gente tem que forçar um pouquinho a pessoa para se alertar para o principal, né? Que a saúde é um bem-estar fantástico, né? E infelizmente as pessoas às vezes ou quase toda doença, ou quase todo mal-estar vem acompanhado de um certo pessimismo, né? Será que eu vou me recuperar? E é uma coisa meio depressiva, né? Quer dizer, será que eu vou enfrentar isso para ficar bom? Será que vale a pena? Claro que vale a pena, é óbvio, né? Mas nem todo mundo pensa assim todo dia, né? E por vezes, por ter dificuldade, né? Eu digo que nem todo mundo resolve tudo, né? Eu certamente não resolvi todos os pacientes. Eu acho que a pessoa tem que buscar, se não for aqui, vai ser tal método. Não existe um método uniforme para resolver tudo, né? Por vezes a gente acha que vai acertar com um paciente e erra, e com outros a gente acaba encontrando por várias tentativas, várias buscas, né? Isso Qual é a maioria das coisas que a gente tem que mudar? Basicamente, né, nessa questão de fumo, né, que ainda é impressionante, eu acho impressionante certas coisas. Claro, como médico a gente sempre acha isso incrível, né?
Porque como é que as pessoas ainda fumam, né? Porque Não, como é que médico ainda fuma, Pois né? Então... Mas nesse aspecto, a gente sabe por que fumam, né? São os aspectos de ansiedade, busca de um prazer imediato, é como a comida, né? A comida você está aqui, pega, está comendo. É um prazer rápido, né? E o cigarro acaba sendo um pouco isso. Mas os riscos não compensam, né? Então, tirar o cigarro, alimentação adequada, né? Quem é que hoje consegue sentar no almoço, com calma, num ambiente, não digo silencioso, um ambiente agradável e comer bem, né? E o uso da voz também, que acaba sendo muito ruim. Uma pergunta. Você se alimentar rápido, como você falou, e o refluxo, ele causa um calo, algum tipo de calo? Ele pode ter várias consequências a longo prazo, né? Essa acidificação lenta, porque é lento. A gente compara como pegar sol demais, né? Quem tem a pele muito branca pegar muito sol. Não vai ficar, não é um dia. É aquele repetido processo, ao longo dos anos. O refluxo é um pouco assim também, entendendo assim, quer dizer, é aquela exposição ácida mais repetida, mais contínua, aquilo vai causando algumas irritações, até favorecer lesões em quem usa muito, né? Então é um ponto de alerta, né? Quem vai usar, para qualquer um, mas para quem usa a voz, depende da voz, né? Como cantor, ator, professor, né? Tanta gente, né? Médico, todo mundo depende muito da voz, né? E tá atento a tá tudo certinho em volta, né? Sim. E aí vem uma porção de coisas, né? Dormir bem, o estresse, né? Onde é que a gente joga o estresse, né? Onde é que é o ponto fundamental do estresse? É aqui, né? Aqui, né? Gritar, falar alto. Tudo isso joga aqui. As pessoas que jogam com uma tensão brutal na voz. A gente olha para uma pessoa e vê que está tensa por quê, né? Ela concentra isso aqui tudo, né? O ator, quando vai fazer ele sabe fazer isso artisticamente, né? Mas a tensão real, ela dói, chega a doer o pescoço, né? Tem pessoas que cansam o pescoço de tanto fazer esforço, Fica né? tudo duro. E aí entra num ciclo vicioso. Cansa a musculatura, aí ele faz mais esforço para falar e dói. E aí vem uma opção de coisas, né? Favorece infecções, por exemplo, né? Infecções de garganta, né? Tem viral, tem a bacteriana, tem a fúngica, né? Por vários aspectos, né? Vários germes, vários micro-organismos que causam também, né? E as pessoas têm que estar alertas, porque às vezes pensam assim, meio de extremos, né? Ou não é nada, ou é câncer, né? Não é bem assim. Né? Pode até ser câncer também, né? Mas não é bem assim. Tem uma opção de coisa no meio que pode ser vista, né? Eu, obviamente, sou suspeito para dizer, mas é muito interessante essa pesquisa, né? Porque você sabe que vai chegar a resolver, depende da colaboração da vítima, né? Do paciente, tem que colaborar um pouquinho, né? Tentando mudar esses hábitos, usar remédio, né? Existem algumas coisas, eu conto sempre esse caso, né? De uma paciente que entrou uma vez no consultório, entrou de solo assim, em pé. Eu vou logo dizendo, eu não tomo remédio nem me opero. Eu digo, bem, então... Aí eu respondi, estava meio inspirado na hora, assim, botei a mão na cabeça dela e disse, não tem problema, já estou tratando pela posição de mãos. Vamos lá, vamos fazer, né? Ela riu, achou que eu estava brincando, eu digo, estou brincando, você também está brincando, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, porque realmente é remédio ou cirurgia. E mudanças de hábitos, né? Ou seja, nesse ponto que o paciente tem que participar, né? A palavra paciente quer dizer tudo, né? Paciência, né? Não é de paciência. Paciente vem de aquele que se entrega ao outro, né? Aquele que se torna passivo em algum momento. Claro, o paciente tem que participar também, mas tem um momento que tem que dizer, olha, dá para você fazer o que eu estou dizendo? Que você vai ficar bom? Não, tudo tem essa atividade também, em todas as ações, né? Se a pessoa não fizer, né, lá o diretor disser, faça isso que eu estou dizendo, se não fizer, fica difícil, quer dizer, a coisa tem que ter uma participação nesse sentido, né? E aí as coisas fluem bem, né? Para não ser câncer também, e aí os fatores que levam ao câncer, por vezes, não são identificados. A pessoa pode não ter refluxo, pode não fumar, pode não beber e pode ter câncer. Tem crianças com câncer de laringe, câncer de garganta. Então, está atento, embora raro. Não precisa pensar nisso o tempo todo. Mas também não pode pensar irresponsavelmente, como a gente vê acontecendo, talvez por ignorância. Crianças, por exemplo, que isso é um problema de saúde pública, né? Crianças com crises de garganta, de amígdalas constantes. Adultos com amidalite, 5, 3, 4, 5 por ano. Coisas assim que não tem muito sentido, né? E que são passíveis de solução. Se entrou um pouco nessa ideia de que não se opera a amígdala, né? Pois é, antigamente eu operei a amígdala muito pequena porque eu tinha essas crises de garganta, sei lá, um monte por mês, repetidíssimas. Era um inferno, né? Não podia tomar sorvete, não podia andar na enxurrada, era um inferno. Aí operou. Aí depois me disseram que não usa mais isso. É verdade? Não usa mais? Isso é um Carro de absurdo. moda. Isso é um absurdo. São lendas que são propagadas. Não é verdade? Não é verdade. Na verdade é o contrário, né? Quer dizer, existem... o entendimento disso... Primeiro se diz que os pobres dos colegas antecedentes, né, os colegas mais antigos, operavam demais. Isso não é verdade. Na verdade, nós viemos da década de 30, década de 40, é que surgiram os antibióticos. Até lá, as crianças morriam de amidalite.
As famílias tinham crianças, tinham muitos filhos, né? Não tinha, digamos, controle, o controle populacional nesse sentido, não se conseguia prevenir a natalidade, ou seja, as pessoas morriam, tinham filhos que morreram de amidalite. Então, quando surgiram os antibióticos, já melhorou a situação, mas antes disso era a cirurgia, o temor das amidalites era das anginas, da croup, né, da difteria, que tudo era mortal. Então, operar amígdalas foi uma solução muito grande naquela época. Os primeiros antibióticos não eram fáceis de serem tomados, quer dizer, era injeção, ou dava náusea, dava vômito, tinham reações, quer dizer, hoje em dia nós temos antibióticos com sabor morango, sabor abacaxi, sabor que não dá reação, é uma seleção que foi feita química, claro. Que hoje se consegue muito melhor. A nutrição melhorou, a condição sanitária da população melhorou, então hoje não se tem tantos casos, né? Mas tem pessoas, talvez baseadas nessa crença de que não se opera mais, ou então, o que é pior, né? Não se tira amígdalas porque está tirando a defesa da criança. Ora, depois de milhares de crianças, centenas de milhares de crianças operadas no mundo, não se tem nenhuma deficiência imunológica constatada em crianças operadas de amígdala, mesmo porque ela não é o único mecanismo de defesa, tem outros, né? Então se tira uma parte dele que está fazendo mal. E isso veio hoje para talvez chegar no equilíbrio, que é operar quem? Quem tem muita crises além. Não tem sentido uma pessoa de 18 anos, 20 anos, ter essas limitações, né? Não posso fazer isso, posso fazer isso. Estava viajando, tive uma crise, estava numa prova de vestibular, tive crise. Quer dizer, não tem sentido isso, né? A segurança que hoje se tem para a cirurgia, né? Ou pessoas que têm a amígdala grande demais, que chegam a obstruir, né? Pela adenoide, que é um tecido semelhante à amígdala atrás do nariz, adenoides e amígdalas, que são tecidos desse sistema linfóide, sistema de defesa da garganta, que obstrui ou cria crise com secreção, catarro, etc. É uma série de situações que é importante, é uma oportunidade única de se falar isso para as pessoas estarem alertas. Nos hospitais públicos existem filas de dezenas, se não centenas de crianças aguardando simples cirurgias de amígdala que vão mudar o perfil dessas crianças ao longo da sua evolução. Criança com 3, 4, 5 anos, que precisa respirar bem, precisa ter disposição, mas está lá esperando na fila porque as condições, a gente sabe, da saúde pública no sentido de atender isso tudo de uma vez, rápido, né? Está talvez melhorando, não sei se está melhorando, não tem estatística, mas que a coisa realmente precisa dar um impulso, né? E aí as crianças ficariam bem. Então Ficariam opera-se a bem. amígdala quando bem indicada, é isso? Exatamente. Como toda cirurgia. Toda cirurgia, Opera-se o joelho, o quadril. Voltando né? àquela paciente. Qualquer coisa quando bem Aquela indicada. paciente do remédio ou da cirurgia que não aceita nenhum dos dois, quando é que a gente opera? Quando os remédios não E resolvem. você fez o que com ela? Operou, deu remédio? Saiu com um remedinho, acho que ficou bem. Né? Mas tem um pouco isso, né? Tem um apelo embutido nisso aqui. Me convença, né? Me convença. É. Tá bom, vamos lá, vamos tentar. Né? E aí tem muita coisa em relação ao uso da voz, né? Que precisa ser melhor porque administrado, frequentemente, né? assim, eu fui recentemente agora no otorrino e constatou isso. Porque eu como muito rápido também por causa do tempo também, tem que fazer não sei o que rápido. E é isso. Eu faço um show, meu show é 1h30 de show. Chego em casa, e aí, só que eu falo muito, gosto de bater papo, gosto de resenhar, conversar, sei o que antes. E na verdade, quando eu acabo de fazer o show, ou estou sem voz, né? Ou então a minha voz está muito fraquinha. E aí o que eu faço? Aí eu faço um gargarejo, até aprendi com a Alcione isso, que eu vi uma entrevista dela. Ela disse que ela faz gargarejo com soro. Soro é bom? Ela faz gargarejo com soro e água morna e vai devagarzinho até voltar a voz. E assim, na verdade eu nem ia no otorrino. Eu fui e o rapaz falou assim, ó, você precisa cuidar dessa garganta porque as coisas estão... Vou consultar também. E a aspirinha, amassadinha na água morna, é bom? Não tem... Cravo? Não. Tem milhões de alternativas. tem milhões de alternativas. A Elisete Cardoso, uma vez ouviu uma moça falar para ela que comia cebola mergulhada no leite. E ela falou, meu Deus, porque ela ficou, eu vou vomitar com isso. Tem cada um vai delirando. Tem até né? o caso do Zezé de Camargo, lembra que ele comia ovo, era gema do ovo? No filme aparece. Isso é verdade? Isso aí? O pai dava gema crua. Nós fizemos uma vez, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos, teve um evento chamado Consenso Nacional sobre Voz Profissional. Reuniu-se profissionais de todas as áreas, Legal. professores de canto, fonoaudiólogos, médicos, otorrinos e outros médicos do trabalho, para discutir uma porção de coisas. Um dos itens foi essas crenças, essa cultura popular sobre... O que é bom, o que não é. O que é bom. Na verdade, não existem trabalhos mostrando isso, né? É muito de experiência individual, né? O exemplo mais claro disso é a história do bebo gelado ou não bebo gelado. Isso aí. Aí tem aquele sujeito infeliz, que eu acho infeliz, tomando só água quente o tempo todo. Não pode tomar uma água fresca. Quando, na verdade,
Isto não é uma regra, não sei de onde saiu essa regra de que não pode tomar uma água fria ou uma água mais gelada, mais agradável para o paladar dele, né? Não há nenhum impedimento, né? E toda essa lista de coisas, a única que tem alguma base, que é usada até em remédios, é o gengibre, que tem realmente uma propriedade anti-inflamatória. O problema dessas medicações todas são medicações, né? Vocês sabem que uma vez eu ouvi o Drauzio Varela eu falo comer o gengibre cru. O Drauzio Varela falando uma coisa séria sobre problema renal, que 30% dos pacientes levados a transplante renal chegaram a uma situação de falência renal pelo uso de fitoterápicos abusivos. Essa é uma informação que eu vi ele dizendo, e que é um negócio estonteante, porque a pessoa quando toma aquele fitoterápico, que na verdade é uma misturinha de uma porção de plantinhas ali dentro, pode ter um elemento químico que é bom. Mas e os outros? Os outros será que são bons? E qual é a dose que eu posso tomar? Então a gente vem para essa coisa do gengibre. Qual é a dose? Eu boto ali água e sal. Quanto de sal? O soro, pelo menos, é uma medida conhecida, né? Já é uma coisa melhor. 0,9% de sal e tal, etc. Agora, as medidas todos esses cuidados são meio empíricos, né? Quanto é que eu uso, quanto é que eu misturo, quanto de cebola coloca no leite, quanto de leite. Cravos eu mastigo. Quantos cravos, quer dizer, e essa falta de informação, né, gera insegurança, né? E ao mesmo tempo, para a gente que está aqui do lado prescrevendo, eu não devo prescrever algo, qual é o percentual de acerto razoável? Se tem um remédio que funciona com 80% das pessoas, me parece razoável. Agora, uma coisa que funcione com 20%, funciona para 20%. E o que funciona para 80%? Pois é, anti-inflamatórios, cuidados locais, a prevenção mais do que tratar. Por que a pessoa está chegando no final da apresentação, do show, da aula? Do teatro, da peça. De qualquer atividade, no final do dia de trabalho, atendendo pacientes, se eu atendo só pacientes surdos, eu vou chegar no final do dia com a voz cansada. Por quê? Porque eu estou usando, de alguma forma, inadequadamente. Eu tenho que pausar mais, né? Aqui a gente tende a falar rápido aqui, mas normalmente eu tenho que falar lento, pausado, para a pessoa entender. Quer dizer, a comunicação tem que se dar de uma forma mais eficaz, né? Eu uso um exemplo sempre com os pacientes, que é a história, você não vai ver um pianista lutando karatê, né? Não vai ver, né? Ele não é louco. Você não vai ver um bailarino jogando futebol, né? Suponho eu, né? Ele não vai se arriscar um carrinho pegando os tornozelos dele. Eu não posso ver um cantor falando muito antes do show. Eu posso ver uma atriz gargalhando muito forte. Você vai ter que me disseram que é bom porque eu estou fazendo Dizem que a Bibi Ferreira não atende telefone não fala no telefone. Se ela tiver espetáculo à noite, ela não fala no telefone o dia inteiro, por exemplo. Porque falar no telefone é uma coisa que desgasta muito. Na verdade, o que desgasta é como a gente fala no telefone, né? Claro que não precisa, talvez, um silêncio absoluto. Essas situações vêm de traumas, né? A pessoa que estava numa apresentação naquele dia especial e ficou sem voz na véspera, depois se cerca de cuidados talvez exagerados, né? É aquela coisa do e sempre depois, que talvez não seja necessário, né? Depois do trauma. Então, a questão é um pouco de ter o bom senso e aquela frase clássica, né? De ouvir o próprio corpo, né? O que te faz bem, é isso que dá a maturidade, né? A pessoa chega depois de 55 anos de carreira atuando bem, porque já sabe o que pode fazer e o que não se dá bem, né? Saber ouvir, né? Que vai desde de como senta, como se posiciona, como fala, né? Como descansa. Tem gente que, se não dormir, detona a situação vocal e corporal, até a memória fica ruim. Verdade. E outros que conseguem levar isso bem. Outros têm que estar bem hidratados, outros não fazem tanta falta água, né? Outra questão é a água, né? De beber água demais. A gente vê gente aí com 4, 5 litros d'água, isso não tem menor sentido, não sei de onde saiu essa história, né? Alguma coisa que melhorou muito a minha rinite, que antes eu vivia sempre com o nariz entupido, foi quando uma médica me ensinou a botar o soro 3 vezes por dia. Não tenho mais ficado entupido. É uma boa solução para grande parte dos problemas, é essa higiene, porque tira os alérgenos, os pozinhos que estão aí, as substâncias que estão no ar, né, que a gente não está vendo, mas que estão entrando, elas vão sendo retiradas por essa lavagem. Então, é uma regra simples, né? Escova o dente quantas vezes por dia? 3 a 4. Está se molhando na pia, lava o nariz com soro. Né? Claro, para quem? Para quem precisa, né? Quem não precisa, não. É um figura, cara, né? Não tem, cara bom. Ok. Bom, doutor, você acabou de ridicularizar toda a minha teoria de que a gente, eu acordo e bebo um copo gigantesco d'água e eu só vou comer depois de 40, 50 minutos depois. E esse é um segredo que meu pai me contou, que morreu com 94 anos, nadando pelo menos 1 quilômetro todo dia, indo para o supermercado e via televisão numa bicicleta ergométrica.
Quer dizer, então, eu anos acredito que a água é o segredo da juventude. Quer dizer, Não, eu não contrariei isso. Mas ele não está contrariando a água. Não, Ele só não, está não, encarnando não, quem... Sabe Eu aquelas digo o pessoas seguinte, que... a medida da água, eu acabei não comentando isso. Qual é a medida da água? Depende do clima, depende da atividade, depende do seu próprio metabolismo. Quer dizer, a medida da água é a urina. Isso de pessoas às vezes bebem tanta água que a urina passa a ser uma água também, transparente, sem cor, sem cheiro, e que ele tem que urinar de hora em hora. Está urinando demais, ele está bebendo água e está urinando a água e sais. Ele está perdendo substâncias que são vitais ou que são pelo menos parte da sua nutrição, do seu metabolismo. Então a medida da bebida de água é o suficiente para ter uma urina clara, levemente amarelada, com um odor mínimo, é o suficiente. Se isso lhe está lhe dando, agora a hora que toma, realmente eu não sei de nenhuma definição a respeito, se está lhe fazendo bem, se está se sentindo bem, ou seja, o importante é estar bem tratado, simplesmente. O que não tem muito sentido é aquela hiperidratação, como se ela prevenisse males, né? E essa hiperidratação é medida por esse mecanismo que eu lhe digo da quantidade de urina, né? Que pode ser, eventualmente, você pode beber um pouco mais de água no momento e depois não beber tanto ao longo do dia. Tem pessoas que não bebem nada durante o dia e vão se entupir de água à noite, né? Porque está em casa, aí vão beber muita água, aí passa a noite urinando. São coisas assim que não tem que ser distribuído ao longo do dia. Então, a gente, Mesmo quando morando num país trabalha de tropical, que nem ator, o quando nosso. sai de cena, se enche de água. Então, de noite é que a gente bebe mais água ainda, né? Talvez, exatamente. Ele perguntou se mesmo num país tropical como nós. Num país tropical, buscando uma urina, não fica aquela urina Então amarela. o negócio é escura. olhar o seu próprio xixi, né? Se ele estiver clarinho, né? Não tiver com cheiro muito forte, você está bebendo certo. Se tiver, você tem que beber mais água. Se E a tiver vida- transparente demais, beber um pouco menos. Aquilo que ele mencionou da vida ser muito corrida, a gente come rápido, a gente acaba nem ouvindo. Eu não sei se eu estou com sede ou não agora. As pessoas não conseguem nem ter tempo para sentir o que está sentindo, né? Perceber o que está sentindo, né? Isso é importante. Tem pessoas que dizem que não sentem sede, né? E outros que têm uma sede tremenda, que às vezes é causada até por um refluxo, por uma ardência na garganta, por uma inflamação crônica. O pior é que quando confunde fome com sede. A Bia Rick, nutricionista, diz que quando a gente sente sede, a gente já está desidratando. Isso. Entendeu? Seria Por isso que o tomar água deve ser Gradual. Gradual. Né, nesse sentido. Não precisa numa esperar quantidade sentir, né? Perfeito. segura durante o dia para não chegar a ter sede. Mas a gente acaba bebendo quando tem sede. Quer em dizer, alguns momentos, os mais distraídos. Exato. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, no programa da TV Brasil. Agora por outro. Eu acho que assim, tudo na medida certa, pelo que eu entendi, né? Isso, é buscar Tirando o cigarro que você não negocia, né? Não tem negociação. Né? O resto- Provado. Buscar o equilíbrio, né? Buscar o bom senso, não ser radical nem no deixa pra lá, que o que tiver que acontecer vai acontecer mesmo. Isso é uma postura que algumas pessoas têm. Meu destino é meu destino, vai ter. Não, isso na verdade tem tanta coisa para ser prevenida, ou melhor, lidada, para a gente viver longamente, né? Com saúde, ver muito bem e aproveitar, né? Como os atores e cantores aproveitam, né? Cantam bem e falam bem, e todo mundo tem realmente um espaço para isso aí, se cuidando. E a gente não tem, muita gente não tem noção de que tem refluxo, por exemplo, né? Isso, uma série de questões. Porque o refluxo, todo mundo associa o refluxo àquela volta do ácido do estômago, mas às vezes a pessoa não tem essa volta e tem refluxo. Uma coisa já bem constatada, de cada 3 pessoas com refluxo, 2 vão ter azia, que é o sintoma mais clássico, aquela queimação aqui atrás do peito, né? Mas uma não vai ter sintomas atípicos, né? E, obviamente, em menor grau, em maior grau, isso pode ter influência. Então, está atento a essa possibilidade. Exatamente como a pressão alta, né? Pressão alta, a pessoa vai ter dor de cabeça? Não necessariamente. E assim tem uma série de sintomas que realmente podem ser insidiosos, ou seja, doenças insidiosas que não aparecem claramente. Está atento sem ficar paranoico também, né? Mas está ligado nisso. No mais é cuidar da voz, se trabalha com ela então, né? Por favor. Todos. Todos. Tá certo. Então, feliz dia do ator.